Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana, eu estou compartilhando devocionais com você debaixo do tema O Poder da Perseverança. Hoje eu quero ler com você Colossenses capítulo 1, versículos 22 e 23. Está escrito assim: Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amados, olha que palavra extraordinária é essa. Deus nos reconciliou com ele por meio do corpo físico de Cristo, mediante a morte de Cristo. Tudo isso com o objetivo do quê? De nos apresentar a Deus, a ele mesmo. De que maneira? Santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Olha isso, amados. Diante de Deus, por causa de Cristo Jesus, nós somos declarados por Deus santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Que benefício maior que esse, amados? Olha que extraordinário isso. Mas aí o texto continua e diz assim: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho. Amados, nós desfrutamos de todos os benefícios conquistados por meio de Cristo Jesus, pela fé. Não é por meio da nossa própria capacidade, não é por meio do nosso próprio mérito, não é por meio da nossa própria força. É pela fé naquilo que Cristo realizou. Por isso está escrito: Cristo já fez uma obra completa. O resultado dessa obra foi que vocês, diante de Deus, são santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Mas para vocês desfrutarem disso, vocês precisam continuar alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho. Por isso que a caminhada do justo é pela fé. Amados, toda vez que nós tiramos os olhos de Cristo e colocamos em nós mesmos, na nossa própria capacidade, no nosso mérito, queremos conquistar algo que só Deus foi capaz de conquistar para nós por meio de Cristo Jesus. Todas as vezes que nós queremos tomar o lugar de Jesus mesmo com a nossa própria capacidade, amados, são momentos em que nós nos afastamos da fé. E aqui nós vemos claramente a palavra do apóstolo Paulo para a igreja de Colossos: vocês já receberam tudo em Cristo Jesus, vocês foram reconciliados com Deus, agora vocês são vistos por Deus como santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Vivam isso. Para viverem isso, vocês precisam permanecer alicerçados na fé, ou seja, confiando plenamente que quem fez tudo foi Cristo Jesus. Confiando plenamente que a obra de Cristo Jesus foi completa e suficiente para vocês. Confiando plenamente que não é pela própria capacidade de vocês, pelo mérito de vocês, mas é pelo mérito de Cristo, pela capacidade de Cristo, por aquilo que Cristo fez. Ele os tornou santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Amados, isso é viver a partir do descanso de Deus. Isso é viver a partir de uma obra que foi completa e está consumada. Precisamos permanecer alicerçados e firmes na fé, nesse evangelho, nessa verdade. Todo evangelho que diz que você precisa fazer algo para conquistar o amor de Deus, a salvação de Deus,
o poder de Deus, todo o evangelho pregado que coloca você como o instrumento para conquistar algo que só Deus pode conquistar, é um falso evangelho. É um evangelho enganoso. Não creia. Permaneça alicerçado e firme na fé, na esperança do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, que deposita a completa confiança na suficiência de Cristo Jesus. Cristo é suficiente. Nossa caminhada é pela fé na suficiência dele. É através do que ele conquistou para nós. O poder vem dele, a capacidade vem dele, a salvação vem dele, a redenção vem dele, a justificação vem dele. A realidade encontra-se em Cristo. Ele é suficiente. Essa é a verdade do evangelho. Qualquer evangelho que não pregue isso é um falso evangelho. Afaste-se dele. Mantenha-se alicerçado e firme na fé, no verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por Cristo. Muito obrigada, Senhor, pela redenção. Muito obrigada porque por meio de Cristo o Senhor nos reconciliou contigo. E hoje o Senhor nos vê por meio de Cristo Jesus e por causa de Cristo Jesus. O Senhor nos vê santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Obrigada porque nós podemos desfrutar de toda essa dádiva quando permanecemos firmes na fé. Fé na suficiência de Cristo Jesus, fé na palavra de Deus, fé no evangelho da graça de Deus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece para que vivamos sempre em completa confiança no Senhor. Nos ajuda a permanecermos firmes na fé, sem nos afastarmos da esperança do evangelho. Em nome de Jesus, Pai. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.